Sejam bem-vindos ao 6º episódio da Arquitetando com Alma. Eu sou a Luísa Duarte. E eu sou a Juliana Soares, nós somos arquitetas e sócias, nós somos Alma Arquitetura. No episódio anterior, a gente trouxe um vídeo diferentão de react a uma casa de um famoso. E isso fez a gente refletir, sobre a influência dos influencers. E esse é o tema de hoje. A gente vai falar sobre como as redes sociais moldam os nossos desejos hoje, né? Como a gente se inspira e se espelha no que a gente vê aí nos vídeos nas redes sociais. Hoje as redes sociais funcionam como uma vitrine de estilos, de referências e, claro, são ambientes que parecem ser perfeitos. Só que aí entra a questão, essas casas, esses ambientes refletem nossa realidade, refletem o modo que a gente vive? Muitas vezes essas casas, elas são projetadas para serem cenários, né? Cenários instagramáveis. Então a gente vê muita coisa aí entrando na moda e saindo muito rápido, porque realmente não entra na vida das pessoas, né? Não é prático pro dia a dia, não se encaixa na realidade. Então não são casas funcionais, né? Exatamente. É por isso que precisa ter muito cuidado na hora de seguir as tendências. Os clientes sempre chegam com pastas aqui recheadas de muitas fotos, vídeos que viram, né? Então a gente sempre vai orientando para filtrar essas escolhas. Essas tendências, a gente sempre traz esse filtro nosso do que é prático para o dia a dia. Então tem muitas coisas, principalmente assim, de que também foi muito usado antigamente, que depois geraram muitos arrependimentos. Então temos vários exemplos, como o querido painel 3D, né, que a gente nunca usou, podemos dizer isso, nunca usamos no nosso projeto. Não que seja algo que a gente odeie, não é essa questão, é uma palavra muito forte também, mas é porque é difícil de manter, e as pessoas geralmente aplicavam em um pé direito duplo, então imagina poder tirar pó, manter no dia a dia, né, um painel assim, e geralmente essas tendências do que chama mais atenção são coisas que enjoam mais com o tempo, né? A gente teve muitas coisas assim passageiras, muito características, né, cimento queimado, né, teve uma época assim, cimento queimado, e aí começou, claro, a ter várias imitações e papel de parede de cimento queimado e tinta que hoje imita cimento queimado, mas o cimento queimado, de fato, quando começou, que era fazer o processo do cimento queimado, muita gente não tinha mão de obra qualificada para isso, então acabou gerando vários arrependimentos, porque a manutenção é difícil, assim, de dar muitas rachaduras, né, de refazer o que já foi feito, às vezes soltava um pozinho, então, assim, se não é feito com material adequado, né, acabou gerando também um estresse aí de quem fez lá na época. A febre do rosé gold também, teve uma época assim que tudo era rosé gold, talher rosé gold, louças e metais, né, torneiras, tudo rosé gold, ferrinho rosé gold, luminária, tudo que tinha de serralheria rosé gold, acabava lotando a casa com essas coisas que acabam cansando com o tempo, né? Então não é que seja feio, não é que seja ruim, mas é preciso ser dosado para que a gente consiga ter uma arquitetura duradoura, que tu não vai se arrepender das escolhas, que não sejam coisas que tu precise trocar muito rápido, né? E outras questões aí que se alinham ao modernismo, ao minimalismo, digamos. Detalhes sem acabamento, então puxadores. Uma cozinha sem puxador não é funcional, porque a gente vai sujar as portas com a mão do dia a dia quando a gente tá preparando um alimento, né? Então essas coisas são coisas que são bonitas de ver, né? Ai, na foto tá lindo, uma cozinha clean. Quero cozinha bem limpão. Mas como que isso vai realmente funcionar no dia a dia, né? Então, quando nossos clientes vêm com essa referência, né, eu quero algo bem clean, então a gente faz essa releitura para trazer, né, a realidade que a gente vive do que, como que a gente torna essa cozinha, esse ambiente mais prático, mais funcional, que perdure com o tempo, né, ou dependendo do estilo, como a Ju falou também do cimento queimado, quando vem um cliente com um estilo muito industrial também, para a gente trazer alguns elementos, né. Para deixar mais aconchegante, mais acolhedor. Então significa, gurias, não vou seguir mais nenhuma tendência. Não é isso, a gente sempre vai estar te orientando em onde usar as coisas que estão aí chegando no mercado, né? Então, a gente, claro, precisa se adequar para sempre ter projetos bem funcionais e modernos, né? Mas que a gente possa, então, ter essas escolhas de uma arquitetura atemporal, de uma base que vai durar muitos e muitos anos, que você não vai precisar estar fazendo, porque ninguém tem grana também para estar trocando coisas na casa o tempo inteiro, né? Então a gente precisa ter essas escolhas muito específicas de o que pode ser trocado, o que vai mudar com o tempo e o que precisa ficar, o que vai ficar ali por muitos e muitos anos, né? E, mais importante, fazer o que faz sentido pra ti, não só porque, eu vi porque a fulaninha famosa tem, eu também quero. Não, gente, não faz sentido. A parede de cimento queimado também.
faz sentido pra mim, né? Pro meu estilo, então tudo depende, sabe, de cada caso, mas a gente tem, né, o nosso olhar para poder te orientar para as boas escolhas. E esse é muito o nosso papel do profissional nessa era digital, quando os clientes já vêm com essa bagagem muito grande de referências, né? A gente ama quando os clientes chegam com pastinhas no Pinterest, com tudo salvo, sabendo o que querem, isso é muito bom, mas a gente tá aqui para orientar o que vai fazer sentido, o que vai entrar na realidade dele, na rotina da família, né? Então, a gente tem muito esse cuidado. Às vezes o casal, um tem um estilo, outro tem outro, muitas vezes acontece isso, né? Então, a gente tá aqui para filtrar tudo isso, conseguir selecionar as coisas que se encaixam na rotina dessa família, para então fazer o projeto juntos, né? Criar esse projeto que a gente sempre fala que é feito junto com os clientes. Um bom exemplo, né, é o vídeo que a gente estava fazendo o react da casa da Cláudia Raia, que a gente percebe uma casa coesa, né, harmônica, atemporal, mas com todos os elementos misturadinhos. Então a gente tem o design brasileiro assinado, né, nos móveis, a gente tem um ripadinho também, mas com esse contexto sustentável e dosado. Que o ripado foi um elemento também que virou febre quando chegou, né? Tivemos chuva de ripado por tudo. Então, claro, não é uma coisa ruim, mas tem que saber dosar, tem que saber onde utilizar, como que vai ficar funcional isso, porque às vezes a gente fala, né, como que vai encher uma casa de ripado, como que vai limpar esse ripado inteiro, né? Então são coisas que a gente precisa sempre estar muito alinhado, assim, em fazer com que fique harmônico e que vá durar aí, né? E a gente analisar as referências junto com nossos clientes para trazer soluções práticas, isso é o mais importante. Então, além do visual harmônico, as soluções práticas para o dia a dia, para tornar essa casa de uma forma realista para o dia a dia, uma casa que a gente tenha rotina, que a gente consiga trabalhar, estudar, né, ter momentos em família, mas num contexto, né, que funcione. Fazer uma análise no estilo, entender o que faz sentido. Então, e aí é bem que a gente fala nas nossas reuniões também. De repente, não é o ambiente de fato todo que tu gosta, mas é um detalhe da iluminação, é um detalhe de um acabamento, de algum móvel. E assim a gente vai criando teu estilo próprio. Uma dica que a gente pode te dar, então, para conseguir identificar o teu estilo, te orientar nas tuas escolhas, é sempre armazenar, sim, as referências, ter a tua pastinha, salvar as tuas coisas e depois analisar o que se repete entre essas imagens. É um exercício que a gente faz aqui no escritório, é uma das primeiras coisas no projeto. Então, quantas salas tem ali, né? O que vai se repetindo entre as imagens nesses elementos? É a cor, é a iluminação, é o detalhe da parede. E às vezes também o exercício de se sentir no espaço, né? Me sinto confortável, né? Com uma vista pro jardim, me sinto confortável com uma cozinha com uma ilha. Então é muito isso, né? Da questão da pessoa se visualizar nessa ambiência, né? Pra ver o que faz sentido, né? E sempre pensar, eu me vejo tendo isso daqui 10 anos na minha casa, isso é muito importante. Será que eu não vou enjoar daquilo que eu tô vendo agora, né? Então, ter esse exercício de visualização mesmo e pensar no longo prazo. Se aquilo faz sentido pra ti hoje e se vai fazer sentido amanhã também, né? Hoje falamos sobre a influência das redes sociais no nosso mundo da arquitetura, em como as pessoas, né, buscam as referências de acordo com o que vê no dia a dia. E a gente quer te perguntar se já caiu em alguma dessas, de seguir alguma tendência e depois se arrepender. A gente quer saber mais. Pode deixar aqui nos comentários. E no próximo episódio a gente vai falar sobre estilos. A gente recebe aqui as perguntas de gurias, qual é o estilo da arquitetura de vocês? Qual é o estilo que vocês gostam de trabalhar? Então a gente resolveu fazer o próximo vídeo com esse tema para te contar um pouquinho do estilo dos nossos projetos aqui dentro do escritório. E claro, se tu gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, né, para não perder nada, sempre receber as atualizações. Então nos acompanhe nas nossas redes sociais, nosso Instagram, @somosalma.arq, e a gente te espera no próximo episódio.